Eu acho que a entrada da IA, né, na indústria do audiovisual muda bastante aspectos, né? Então, tanto a relação com atores, dubladores, o processo de criação, de produção e o resultado final. E a gente vê várias obras, né, Elton, que estão, por exemplo, usando inteligência artificial para rejuvenescer atores, ou até mesmo contratos que estão sendo colocados, às vezes, que o ator, né, ele cede o direito para que seja utilizado no futuro, né, em novas obras. Como que você vê essa relação, assim, do artista com essa nova indústria da inteligência artificial? Porque me parece que tem uma tensão, né? Uma tensão porque ninguém sabe muito bem como se comportar e quais vão ser as consequências e os resultados, assim. Como que você enxerga, vê quais são os principais problemas disso, as vantagens também? Tudo na vida tem o ônus e o Pô, bônus, né? perfeito. Alguns anos atrás, me procuraram um jogador de futebol famoso que ele queria fazer um avatar dele para que ele não precisasse fazer as publicidades. Ele pudesse ficar onde ele estava e licenciar a imagem dele para publicidades. Por acaso ele queria ficar só num iate com os parceiros? Não sei. Tá. Não sei. Não sei se ele gosta de checando. barco, nada. E na época era muito improvável fazer isso acontecer, porque você vai fazer o quê? Você vai modelar o cara inteiro em 3D, numa resolução absurda, e vai ficar com cara de 3D, não tem jeito. Então, assim, ele não foi a única pessoa. Acho que a gente já teve outras consultas, assim, de pessoas que têm uma demanda de publicidade muito grande e que não conseguem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Tem gente que tem demanda de palestra muito grande e também não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, existem algumas pessoas que já tinham uma demanda parecida e que vão dar graças a Deus agora que tá saindo essas ferramentas. Mas a maioria das pessoas quer fazer os trabalhos um por um, contemplar, e isso pode virar um problema. Eu acho que se a gente conseguir estabelecer as regras do jogo, vai ser bom para todo mundo. Porque tem uma outra preocupação que ninguém lida muito, mas quantos filmes, às vezes você não tem um ator que morre antes de terminar a filmagem e que ainda tinham cenas para gravar. Então é interessante para todos, por exemplo, que você possa ter uma licença de alguma maneira para terminar o filme com os diálogos que já estavam no roteiro, etc. É inevitável, é uma ferramenta que veio para ajudar nesse sentido, mas como todos os bons contratos, o combinado não sai caro. O problema é que essas ferramentas chegam e a gente vai estabelecer as regras depois, é natural, né? A gente só foi entender o que era o Uber depois que o Uber começou. Se você fosse pensar nisso antes, não saía do papel. Agora, eu acho que com os dubladores é mais complicado, porque os atores, eles têm ainda um papel muito importante de atuação. Como a gente já falou aqui, o nível de controle dessas ferramentas é extremamente limitado e você não vai substituir uma pessoa atuando com o rosto tal nem tão cedo, assim, a não ser que você copie de alguém atuando para alguém e muda o rosto, a feição, alguma coisa. Mas os dubladores já é um pouco mais complicado, porque de fato você vai competir com o ator fazendo a entonação dele, no tom de voz dele, em outro idioma, com o lábio sincronizado. Então começa a virar um negócio do tipo, o que é melhor? A dublagem, que é o dublador. Por exemplo, no Brasil isso é muito legal, né? Porque a gente ama os nossos dubladores. Sim. E às vezes os personagens ficam mais legais com as dublagens nossas do que, às vezes, a voz original. Então é um dilema mesmo. Você prefere ver ele com a voz do dublador aqui e tal, ou você prefere ver ele com a voz dele, como ele faria se ele falasse português? Né? A gente tem até um filme agora da Nômade que a gente fez para o Banco Nômade, que é o Will Smith falando português. A gente usou AI para fazer isso. E aí você vê a diferença, é engraçado. Né? E anos atrás a gente tinha aquele filme do Stallone falando do Gol, e aí ele com o dublador. Então você vê a diferença de como é que era antes, como é que faz agora. Então é uma questão de acostumar, a gente precisa ver o quanto isso vai de fato funcionar no Brasil, mas vamos ver o outro lado da moeda. Talvez os filmes brasileiros consigam viajar muito mais porque eles serão falados em inglês. Isso que eu ia perguntar, era isso, essa internacionalização. Então, de um lado a gente perde, mas de um outro a gente ganha. Então acho que são tecnologias que vieram para mudar o mundo mesmo. Eu duvido que a IA consiga reproduzir o jeito malandro do Dadinho falando em inglês ou falando em mandarim. Duvido. Vocês já testaram alguma coisa nesse sentido? Já.
Já. E Mas como foi o resultado? Não, ainda não tá muito legal. A gente tem que assumir a AI mesmo. Mas é porque também, cara, é um negócio que é tipo tão A gente fez brasileiro. o Zé Pequeno, o Zé Pequeno mexicano. Ai, Mexicano. como é que é essa? Ficou muito legal. Mas você vê que não é, né? Você vê que não tem ainda a qualidade suficiente pra isso. Dadinho Los Carraro, carajo, meu nome é Zé Pequeno. Com o chapéuzão e o bigode, ficou muito bom. Ninguém mais morre no cinema, né? Usam IA pra rejuvenescer muita gente. A gente viu isso no filme do Will Smith, no Projeto Gemini. A gente viu isso no Indiana Jones, que o Harrison Ford, que tem 80 e tantos anos, foi rejuvenescido para quando ele tinha menos de 40. Vocês pensam em fazer algumas dessas coisas pros filmes que vocês já fizeram? Porque as pessoas não ficam mais novas com o passar do tempo, né? A gente faz isso há muitos anos. Eu lembro da gente ter feito isso no Chico Xavier, que foi um filme nosso com o Daniel Filho, de 2009 ou 10, que na verdade a produção é do Daniel Filho, mas a pós-produção é na O2. E o Ângelo Antônio precisava aparecer com 20 anos na época, ele tinha uns 40 e poucos. E a gente teve que rejuvenescer ele em praticamente metade do filme. Então essas técnicas, elas já eram usadas, elas só não eram tão boas. Você tinha que pintar o rosto da pessoa, Era maquiagem. quadra, né? Praticamente uma maquiagem digital. Que a gente Não, fala, não era né? maquiagem no artista. Não, assim. eram as duas coisas. Você já maqueia o Uhum. artista e ainda você tem que completar com a maquiagem digital, como faz com foto, né? Mais recentemente a gente teve, não é da O2, óbvio, mas o Irishman, né? Com o Al Pacino e Robert De Niro recentemente fizeram isso também, ficou bem bom, mas eu não sei se vocês chegaram a ver no YouTube, alguém pegou e refez com AI e ficou mais realista do que a maquiagem digital da ILM, que custou centenas de milhões de dólares, porque de fato a tecnologia melhorou, o deepfake tá aí. Deepfake tá aí, e ficando fica cada vez muito- mais incrível. né? Muito incrível. Mas você não disfarça tanto a idade das pessoas no movimento. Então você percebe, parece assim, velhinhos andando com cara de 20 anos, né? Assim, fica... Então acho que talvez o ideal fosse você ter atores jovens e depois você trocar dublês, né? Jovens e depois trocar o rosto e tal. Então essa coisa de trocar o rosto, de manter jovem, a gente sempre usou. É que como é muito caro e não ficava muito bom, ninguém ainda chegou e fez um filme do começo, meio ao fim, com uma coisa total, fora o Irishman, assim, isso ainda não aconteceu. Mas eu acho que é algo que vai rolar, né? E eu acho que é algo que os atores têm que pensar. Por um lado, é fácil fazer deepfake sem a sua autorização, mas por outro, com a sua autorização, aquilo pode acontecer em vários filmes e você não precisa nem estar lá. E eu acho que também, além de você rejuvenescer, você também consegue envelhecer. Acho que é o caso de This Is Us, né? Assistiu, Elton? Sim. Né? Que Chorei. chorou também. Como chorei. todo mundo, né? É. E aí você envelhece, né? Em vários momentos, os atores, né? Então, acho que... E aí, com a inteligência artificial, a tendência é baratear um processo que já era pensado, já era executado de alguma forma, só que de uma maneira limitada, porque o custo e o resultado não era tão bom assim, né? Então, É isso, isso vai barateando e sofisticando as ferramentas. Aí você vai tendo outras ideias que não eram viáveis. A gente falou de rejuvenescimento, a gente falou de envelhecimento, mas em vários momentos do cinema, a gente viu personagens que morreram no meio da produção, como você já citou, que a IA pode fazer com que eles terminem a produção, mas essas pessoas voltaram não só naquele filme, mas em filmes subsequentes. Aconteceu com a Carrie Fisher, aconteceu em outros exemplos, e a gente tem personagens de filmes da O2 que são muito queridos ainda pelo brasileiro, que morreram. Vocês estão pensando em ressuscitar o Mané Galinha, o Zé Pequeno? No comments. olha só. A gente testa essas coisas e isso muda o que o roteirista pode fazer também, Uhum. né? Porque assim, às vezes você tem a vontade de contar um flashback que não foi filmado, entendeu? Então saber o quanto isso é possível, o quanto isso é viável é interessante. Então a gente está sempre testando. É porque vai abrindo possibilidades, né? Tanto Vai de abrindo produção, possibilidades. tanto acho que na parte de ideação da coisa, quanto da produção também, né? Me ocorreu uma coisa. No cinema, a IA acabou com a morte dos atores? Depende dos atores, porque você precisa ter uma biblioteca da pessoa, né? Tanto de voz, quanto de movimento, quanto de rosto, fotogrametria, etc. Se a gente, de fato, for alguém que tenha ângulos suficientes e um material preparado o suficiente, eu acho que é possível você reproduzir via deepfake com um dublê essa pessoa no cinema. Se vocês produzem uma imagem com inteligência artificial
e a inteligência artificial que foi treinada com outros conteúdos e tal. E se essa imagem representar um ator, a quem pertence o direito autoral? A vocês? A dona da ferramenta? Ao artista? Ou a quem produziu a imagem? Essa é a pergunta do milhão, né? Porque toda essa discussão sobre direito autoral que a gente está vivendo com AI é super polêmica e difícil pela natureza de como o AI é treinado. Então, uma das concepções que as pessoas têm errada de um LLM, por exemplo, é que eles guardam o texto. O LLM faz Ctrl+C, Ctrl+V. não armazena assim. texto, armazena o vetor matemático que representa semanticamente aquele texto, aquela palavra, etc. E é muito difícil para uma AI separar o joio do trigo. Cara, quando você treina um modelo de linguagem na Wikipedia, no Reddit, no 4chan inteiro, é muito provável que você consiga reproduzir o Harry Potter sem ter lido o Harry Potter, né? Você não vai conseguir fazer uma aspas do Harry Potter, mas se você pedir para explicar o livro em todos os livros inteiros, do começo ao fim, é muito provável que o sistema consiga gerar. Agora a gente está testando essa parte de exclusão, como é que a gente exclui, porque é mais fácil excluir do que incluir, do que garantir que não inclui, né? Porque eu vou treinar, vou dar um exemplo do Harry Potter. Vamos supor que a J.K. Rowling, ou quem tem os direitos do Harry Potter, fala, eu não quero o Harry Potter no modelo. Como é que você exclui? Você vai ter que treinar um RAG com o Harry Potter para falar tudo que está aqui não é para usar. Não é para usar. Mas assim, o quão parecido o Dune é com Matrix? Aí você vai falar, o cara era uma profecia, tal, não sei o que. Aí você tira a profecia, talvez ele esqueça o Matrix, era para esquecer o Dune, né? Então, é difícil como resolver isso, e o fato dele o negócio ser treinado por uma quantidade absurda de dados, a galera não tem noção. É a internet inteira, gente. Internet inteira aberta. Sites abertos, fóruns, Wikipedia, etc. Não precisa treinar na biblioteca. É melhor treinar na biblioteca. Ele vai tentar licenciar a biblioteca, etc. Mas ele vai conseguir fazer um monte de coisa que você vai achar que é plágio, sem ter nunca chegado perto de um material de direito autoral. Ao mesmo tempo, se eles quiserem treinar com um monte de direito autoral e falar que não treinaram, a gente também não tem como ter Não vai certeza. saber, né? Então é um negócio muito difícil. E com imagem é a mesma coisa. A Adobe garante que, no caso deles, o treinamento é com coisas licenciadas, né? abertas, licenciadas, etc. Mas como você audita isso? Né? A auditoria tem que ser antes do modelo montar. Olha, deixa eu olhar essa pasta de como é que você vai auditar um troço desse de bilhões e bilhões de fotos, né? Assim, então é um momento difícil. Que é uma briga agora que a gente vai ver, acho que entre as próprias gigantes que vão acontecer aí nos próximos meses e anos, que eu acho que é quando sair a Sora, né? A ferramenta do OpenAI que cria imagem, cria vídeo, né, no caso, porque o YouTube já tá falando que os vídeos do YouTube foram usados no processo de treinamento do Sora sem permissão. Essa é uma treta que a gente com certeza vai discutir no podcast, mas eu queria um compromisso seu. Quando você tiver a resposta para essa pergunta, volta aqui e conta pra gente. Tá bom. Vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Mas um ponto interessante dessa pergunta é o seguinte: plágio no Brasil não tem regra. Ou seja, não dá para você falar que uma música foi plagiada porque ela copiou 4 acordes ou 3. Não tem um limite. O plágio no Brasil, ele é na justiça. Você vai, processa, e aí o júri, o juiz, enfim, decidem se aquilo é parecido o suficiente ou não. O problema que a gente vai ter com o processo de plágio vai ser que vai ser tanto processo de plágio que os juízes vão ter que usar o ChatGPT para conseguir separar. Então a gente vai ver um momento bizarro, né? Mas sabe que no mês passado eu fiz um curso de Alegre, assim, de direito autoral, assim. E aí eles estavam mostrando a dificuldade disso, e eles trouxeram um exemplo, eram acho que 10 casos que eram muito similares, mas eram produtos diferentes, que então viraram 10 processos diferentes, foi para a justiça, foi para o STJ, acho, e as decisões foram 5-4, ou seja, teve um empate, assim, sabe, tipo, de decisão que num outro ganhava, o outro perdia, e eram situações super iguais, assim, porque é isso, vai pra justiça e sabe lá, Deus, vai depender da cabeça do juiz mesmo. Então, até quando um AI vai fazer essa decisão? Exato.